A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, vou colocar um áudio daqui, que saiu daqui, dessa tribuna dentro dessa igreja aqui. O ancião é o Silvano. É o mais novo ancião que tem aqui no Transilvânia. Essa igreja aqui é o Jardim Transilvânia, que fica em Diadema. Uma igreja luxuosa e onde foi motivo de muita crítica e controvérsias na época, né? Quando construíram essa igreja, tem outra congregação, pasme, na frente dessa. Não estou exagerando. Você está vendo ela aqui, ó? Na frente dela tem uma outra congregação que era muito grande também, e eles construíram essa na frente e venderam a outra, né? Ou seja, quiseram uma maior, né? Uma verdadeira arena, essa daqui. É uma verdadeira arena. Aqui tem elevador, gente, tem estacionamento subterrâneo, aqui tem tudo, certo? Uma verdadeira arena. Esse ancião, ele era do Jardim Represa, em São Bernardo do Campo, que é o mesmo setor. São Bernardo e Diadema é o mesmo setor na congregação. Se não me falha a memória, setor 8, parece, que é o setor da CCB, onde o Adalberto Marques é o ancião presidente, o ancião responsável dessa região toda, certo? Então, eu vou colocar o áudio agora aqui do ancião Silvano, que está ensinando a mocidade falando do calvinismo. Ele fala de um modo muito leigo, muita bobagem, e eu preciso mostrar para vocês, porque não é dessa forma, Silvano e os demais, que vocês vão defender a CCB. Ou seja, falando de algo que vocês não conhecem, que vocês não dominam o assunto, e ele chama o calvinismo de uma religião que até hoje tem por aí. Ou seja, ele acha que é uma religião que tem por aí, que o calvinismo seja uma religião que tem em algum lugar, né? Não tem a mínima ideia. Vamos primeiro ouvir o áudio dele, tá? E aí depois eu vou fazer uns comentários aqui. Vamos ouvir o áudio desse senhor aqui, vamos ver. Tem alguém que anda contigo que tem esse espírito, afasta dele. O calvinismo é uma religião antiga e o calvinismo existe até hoje. O ponto número 1 do calvinismo, o suporte número 1 deles, é completamente antibíblico e completamente contra a palavra de Deus. O ponto de doutrina número 1 deles é esse: o homem e a mulher que foi escolhido para ser salvo nunca perde a salvação. Independente do que ele comete na terra, do que ele faz, nada tira a salvação dele dela. Isso é mentira. Isso é antibíblico. Porque se fosse assim, Jesus Cristo não precisava vir na terra, morrer no duro madeiro da cruz, para salvar as nossas almas. E tem algum grupo de mocidade achando que tudo pode fazer, porque uma vez o Senhor me escolheu para ser salvo, tudo eu faço e nada impede a minha salvação. E já tratamos o caso de grupo de mocidade a respeito disso. Então vocês tomam muito cuidado que isso é mentira, isso é antibíblico. Vocês sabem o que é pecado, vocês sabem o que pode, o que não pode. Não vai nessas conversas, porque nenhum de nós estamos salvos ainda, irmão. Ninguém pode falar que eu estou salvo. Nós só bate o carimbo da salvação quando nós respirar o último oxigênio que o nosso corpo, o nosso pulmão consegue puxar. E para tudo, você foi fiel a Deus, ali é batido o carimbo da salvação. Glória a Deus! Então, essa é a salvação do homem e da mulher. Então, senti de passar esses conselhos. Então, irmão, vocês acabaram de ouvir este ancião falando um monte de bobagem sobre calvinista. E isso não pode a gente deixar passar, visto que as colocações deles estão erradas. Eu não estou nem entrando e nem vou entrar na questão debate entre arminianos e calvinistas. Eu estou falando em relação a
ideia ou a percepção que ele apresenta de calvinismo aqui. Em primeiro lugar, ele fala uma bobagem dizendo que calvinismo é uma religião e que até os dias de hoje, né, está por aí. Se alguém anda com alguém que pensa assim, se afaste dele. Bom, calvinismo, gente, nada mais é do que uma linha teológica de pensamento. É uma linha e doutrinas que foram criadas a partir de Calvino por volta de 1509, 1510, por aí a 1560, mais ou menos. Ele foi um dos nomes, um dos principais nomes aí da Reforma Protestante. O que é linha teológica? Para explicar para vocês. É uma linha de pensamentos, de ideias sobre as Escrituras Sagradas. Existe em primeiro patamar as doutrinas salvíficas, e isso as diversas religiões não divergem, porque são claras na Bíblia e são fundamentais para que o Evangelho seja apresentado de forma saudável. Quais são elas? Jesus Cristo é único e suficiente Salvador, nada se pode acrescentar à salvação, que não somente pela fé. Escrituras sagradas é a palavra de Deus. A Escritura é a palavra de Deus. E outros pontos elementares em que não pode haver divergência. Entendeu? O que acontece? O que acontece é que quando você vai ler as Escrituras, muitas das vezes vem questionamentos de segundo plano, perguntas que as pessoas vão se fazendo. E aí entra a teologia para dar respostas a essas coisas. E muitas das vezes uma visão teológica não é... alguém não se satisfaz, ele acha que aquilo ainda não esclareceu, ou que não é aquilo o que ele também acredita. E aí os homens que estudaram as Escrituras, né, há 500 anos atrás, que estudaram demais, que, né, ou há 1000 anos, há 1500 anos atrás, e aí vem se formando linhas teológicas, certo? Exemplo, calvinismo acredita de uma forma, arminiano de outra forma, mas aquilo que concerne a preceitos salvíficos, doutrinas de salvação, cristologia, isso eles não divergem, entendeu? Eles divergem o que está em segundo plano, mas isso que a Bíblia é a palavra de Deus, ambos falam, que a salvação é por fé, ambos falam, que Deus escolheu um povo para a salvação, os dois falam a mesma coisa, tá? O calvinista acredita que é Deus quem faz essa seleção. O arminiano acredita que essa seleção foi feita por Deus através da sua presciência. Ele conheceu antecipadamente. Mas os dois acreditam na eleição que Deus faz para nos salvar. Vocês estão entendendo? Então, gente, e eu vou trazer algumas passagens bíblicas para refutar esses argumentos absurdos que esse ancião apresentou aqui. Primeiro que ele não sabe o que é calvinismo. Calvinismo é tão somente uma linha teológica. Calvinismo não é crença. Por que não é crença? Porque ninguém acredita, nem mesmo os calvinistas acreditam que os escritos de Calvino são revelados, ou são santos, ou são inspirados por Deus, né? Portanto, não há crença alguma nisso. Então não é religião, como esse senhor acabou de apresentar. Eu suspeito, tá? Que isso quem está vindo a partir do senhor Luiz Carlos de Viçosa, porque ele já fez esses discursos diversas vezes nas tribunas da Congregação Cristã no Brasil, né? Se ele fez discurso apresentando falsas informações, como a gente já refutou num culto online, imagino que ele não deve estar falando às portas fechadas nessas reuniões ministeriais. E aqui está a prova, né? Um ancião completamente leigo, que não tem noção do que está falando, repetindo o que ouve como se fosse um papagaio, tá? Então, calvinismo não é religião alguma, é uma linha teológica de pensamento bíblico, certo? Outra coisa também que ele falou aqui, né? Que o suporte número 1, aquilo que dá início, a base principal do calvinismo, eu vou usar as palavras dele. Compete, antibíblico, ele falou. Competem o homem e a mulher que foi escolhido por Deus para ser salvo, nunca perde a salvação. Mas é óbvio, você acabou de falar, o homem e a mulher que é escolhido por Deus não perde a salvação. Então você acha que Deus escolhe a pessoa e ele fica torcendo
para que essa pessoa consiga se salvar. É um absurdo isso que vocês falam. Mas eu vou ler algumas, como é que fala? Algumas passagens bíblicas aqui para poder explicar para vocês, certo? Então, em primeiro lugar, é Deus quem escolhe. Em segundo lugar, quando nós somos salvos, o Senhor coloca o Espírito Santo dentro do nosso coração. O Espírito Santo é a força de Deus que vai gerar dentro de nós o amor por Deus, amor por sua palavra, amor pelo próximo, amor por Deus acima de toda e qualquer coisa. E o Espírito Santo, ele vai nos conduzir. O que nós não acreditamos é que a pessoa gosta e vive no pecado sendo escolhida por Deus. Não. Você é escolhido por Deus? Sim. Você pode pecar? Sim. Todos nós pecamos. A diferença é que o escolhido de Deus, ele se aborrece e se entristece no mais profundo de sua alma quando ele peca. E nós pecamos todos os dias. E esse escolhido de Deus, ele pede misericórdia e ele busca porque o Espírito Santo manifesta esse sentimento de tristeza dentro do coração dele. Porque ele está magoando Deus que o amou tanto. E nós queremos melhor fazer a sua vontade. O problema é que nessa religião aqui, esse homem que está falando, eles acreditam que o único pecado é pecado sexual. Então, quando eles falam em pecar, é pecado sexual. Porque esses homens cometem pecado, mas até na tribuna eles pecam, mas nunca pedem perdão. Quando eles vêm na tribuna dizer que a salvação é por... aliás, que a coleta é santa e faz parte da salvação, ele está mentindo para vocês. A mentira é pecado. Ele está enganando vocês. O engano é pecado. E nunca vieram pedir perdão. Então a ideia desses homens aqui é pecado sexual. Por isso que ele está exortando a mocidade, tá? Que é um tremendo de um absurdo. Sim, Deus, isso está escrito na Bíblia. Antibíblicos são vocês falando essas asneiras. Vocês dizendo que a pessoa tem que lutar para ser salvo, que a salvação não é um dom de Deus. Porque se for dom de Deus, se for presente, então é Deus quem nos salva, e não nós. O que vocês ensinam é antibíblico, né? É até estranho um CCBano falar de algo que é bíblico ou antibíblico de um povo que sequer estuda a Bíblia, estuda a palavra de Deus, né? Então eu vou ler aqui algumas passagens para dar resposta para este senhor aqui. Eu queria muito que o Silvano atendesse um culto e respondesse o que eu vou perguntar aqui para ele agora. Se não é Jesus que garante a nossa salvação, como é que você explica o Evangelho de João no capítulo 5, a partir do versículo 24, aonde ele, Cristo, o Salvador, ele diz: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Como você explica isso? Aqui ele está falando aquele que crê tem a vida eterna, e ele reforça falando, e eu digo que já passou para a vida, da morte para a vida. Como explica isso? Jesus está assegurando, ele está garantindo. Em Hebreus, no capítulo 7, no versículo 25, né, está dizendo assim: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente. Você está ouvindo eu falar? Aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vivem sempre para interceder por eles. A intercessão de Cristo contínua e ininterrupta, desculpa, né, acertar essa palavra, é o que garante a nossa salvação. Ele é nosso mediador e está agora intercedendo por nós, os que creem, obviamente, tá? Então, João capítulo 10, famoso João capítulo 10, que fala do bom pastor, no versículo 27, 28 e 29, Jesus está falando assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Olha só, as ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E olha só, eu lhes dou a vida eterna. Jesus está falando, eu dou para elas a vida eterna e elas jamais perecerão. Jesus está falando que jamais perecerão. Mas esse homem aqui está anulando as falas de Jesus Cristo. Baseado aonde? Em que parte da Bíblia? Em que escritura? Jesus fala, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrebatar da minha mão. Jesus está falando, ninguém pode tirá-las da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, está falando das ovelhas, o meu Pai que deu elas
para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Ninguém, absolutamente ninguém. Mas esse homem está apontando aqui, né, uma outra parte para onde eles jogam luz para tentar levar as pessoas a acreditar em salvação através das obras, porque você não pode se alegrar com a sua salvação, você nem está salvo. Você só vai ser salvo quando você der o último suspiro. Por que ele está falando do último suspiro? Porque é o último momento seu de vida, porque ali assim vai ser garantido que você não pecou. Olha só a cabeça desses homens. Eles acham que não peca. Só deles acharem que não peca, são mentirosos e são os maiores pecadores que tem. A própria Bíblia fala na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1 também, está falando, aquele que disser que não peca, mente e fez de Deus mentiroso. Alguma coisa assim. Porque Deus fala que a gente peca. E se você disser que você não peca, então você está dizendo que Deus é mentiroso. Efésios 2, versículo 8 e 9. Presta atenção. Para você que acredita nesse discurso falso aqui de salvação por obras. Pois vocês são salvos pela graça. Graça é um favor, gente. Deus dá, não é por você ter merecido, como a CCB fala. Merecido, direito. Eles acham que tem direito da vida eterna, que é um absurdo. Então vamos ler. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Dom é presente. Deus dá um presente. E aí ele segue. Não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não vai ser pelas minhas obras, justamente para que eu não fique, para que eu não me sinta, participantes dessa glória, como se eu tenha participação de ter feito algo por isso. Então aqui está nítido a palavra que diz, não é através de suas obras, em nenhum milésimo de obra sua, porque a salvação é totalmente por graça. Graça significa Deus fez tudo por nós. E Atos 16:30 está falando assim. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Os carcereiros perguntando para Paulo. E Paulo diz, eles responderam, Paulo e Silas, né? Creia no Senhor Jesus e serão salvos vocês e os de sua casa. Em momento algum, ele diz, creiam e tenham boas obras e quem sabe no final vocês serão salvos. É exatamente isso o que a CCB ia falar se tivesse no lugar dos apóstolos. E agora o que eu faço? Como que eu posso ser salvo? Creia, se batiza e fique firme. Se você conseguir ficar firme até o seu último dia de vida, quem sabe você será salvo. Exatamente isso o que eles estão falando. Gente, é um verdadeiro absurdo. Imagina as lambanças que não estão falando por aí afora. Nesse Brasilzão de meu Deus afora. O que será que não estão falando? Porque são homens totalmente desprovidos de conhecimento teológico e bíblico, falando de coisas que eles não sabem e que absolutamente eles não conhecem. Volto a falar aqui para vocês. Calvinismo não é crença, calvinismo não é religião, porque calvinismo ou os escritos teológicos de Calvino não foram inspirados por Deus. Eu nunca vi nenhum calvinista dizer que o que João Calvino escreveu foi inspirado por Deus, tendo isso como sagrado ou como santo. É apenas um tratado teológico que foi feito ali e as pessoas então que entendem ou acreditam como aquilo que foi escrito por Calvino sejam a melhor interpretação bíblica sobre o plano de salvação. Simples assim. E eu também creio que Deus me escolheu. Deus me escolheu e não tem nada em mim para acrescentar a salvação. Sou salvo unicamente por fé e por graça. E nem por isso eu ando fazendo bagunça por aí. Muito pelo contrário, hoje eu sou muito mais crente do que antes, quando eu estava na CCB. Muito mais. Porque eu faço e sirvo a Deus hoje. Não é por medo, não é por medo de perder a liberdade da igreja, não é por medo de ser visto por esse ou por aquele outro. Eu sirvo a Deus por amor, porque Ele me amou primeiro. E eu quero ser o melhor que eu puder. Eu quero que a imagem de Jesus Cristo resplandeça em mim. Esse sentimento o CCBano não tem.
A congregação não consegue produzir isso em um CCBano. Por quê? Porque os ensinamentos desses homens são totalmente heréticos. É isso que eles pensam. Até hoje esse povo não sabe se está salvo. Andam em dúvida, andam na incerteza. E a incerteza é a prova de que você nunca conheceu Jesus e de que a sua fé é morta. Eu que vos digo, cuidado com estas seitas, porque estão disfarçadas de homens piedosos e cristãos, mas na verdade por dentro são homens obscurecidos, tenebrosos e estão a serviço do diabo, e muitos deles nem sabem disso. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.